O tema de hoje à noite é um reino generoso. Então, deixa eu me explicar antes de seguir adiante, tá bom, gente? Algumas palavras de considerações que eu acho importante. Uns dias atrás, eu estava numa luta interna e externa, e de tudo quanto é jeito, pensando na vergonha que é para um pastor vir na frente falar de dinheiro. E eu estava pensando como que eu não queria que nossa igreja fosse confundida com quem faz isso. Eu não queria que eu fosse confundido com quem faz isso. E pensei, talvez se eu fizesse um vídeo ou mandasse um áudio, tipo um podcast, de forma interna, não pública, talvez seria melhor. Eu pensei várias coisas na minha insegurança. Pensei nos visitantes que estariam aqui, pensei nos visitantes que estariam nos ouvindo. Nesse meio tempo eu lembrei que, na verdade, esse é um dos maiores pecados da Calvary no Brasil. Não falar sobre finanças. E aí eu cheguei à conclusão e falei, acho que não é bem por aí. Eu acho que, na verdade, a gente está do outro lado. A gente está do outro lado, a gente está do lado de não falar, de não ensinar. Então, eu comecei a orar e pensar. Então, eu fui cheio de coragem, fiquei em paz. Se você acompanha um pouquinho a nossa igreja e se você é membro da Calvary Curitiba, você sabe o quanto nós já deixamos de passar a salva, o quanto já esquecemos de falar que era período de oferta, o quanto nós não falamos muito sobre isso. Então, não tenho mais essa insegurança em relação a isso, tá? E realmente a gente esqueceu algumas vezes de passar. Então, é verdade esse bilhete, tá, gente? É bem isso mesmo. Isso mostra a nossa dedicação às Escrituras. Mas, por outro lado, eu estava pensando, eu falei, cara, eu acho que seria legal as pessoas que vão estar nos visitando e que estão nos ouvindo, de alguma forma, estão seguindo a gente por um tempo, que eles saibam desde o começo que se eles quiserem mudar para a nossa igreja está compromissada com as Escrituras. E que nós não queremos estar do outro lado, de não falarmos de forma alguma, de deixar o povo viver de uma forma que talvez nem agrade a Deus por vários motivos. Então, por essa razão, eu gostaria de falar sobre isso. Eu gostaria de falar que seja como um referencial para o futuro. Quando alguém da nossa comunidade tiver dúvida acerca de dízimos e ofertas, a gente possa, como comunidade, falar assim, lembra do dia tal? Pode ouvir. O pastor falou sobre isso. Não falou de forma exaustiva, porque nem dá tempo. Talvez teria que fazer uma série e eu não estou disposto a fazer essa série. Não entendo que essa é a vontade de Deus para esse momento. Nós estamos lidando com a fundação da igreja, com a estrutura das coisas que Deus está nos chamando, e nós estamos dando ênfase, nós estamos focados na oração, nós estamos focados na comunhão, nós estamos focados nas coisas que Deus tem desafiado a nossa vida, e eu vou falar mais para frente o quanto isso é importante nesse reino generoso. Então, para nós falarmos essa questão de um reino generoso e falarmos sobre dízimos e ofertas, é importante desmistificar algumas coisas. É importante olhar de uma forma hermenêutica na interpretação de alguns textos que algumas pessoas usam e abusam. Outras realmente falta entendimento e por isso fazem de várias outras formas. Tá bom, gente? Então eu queria orar. Queria orar porque o Senhor me dê graça para poder comunicar o meu coração e o coração de Deus com vocês. Senhor, eu reconheço mais uma vez que eu preciso, Senhor, do Teu Espírito Santo. Eu estou aqui com temor e tremor, Senhor, diante do púlpito do Senhor, do lugar onde a Tua palavra é proferida, Senhor. Eu oro para que o Senhor me dê graça e dê ouvido para o Seu povo, Senhor, para entender, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, Pai. Amém.
Vamos começar assim, da forma mais difícil. Tenho duas notícias para vocês hoje à noite. As duas são boas. Só que uma é bem difícil. E eu oro para que a gente escolha a mais difícil. Porque a gente é o povo da nova criação. A gente gosta de desafios. Então, a primeira boa notícia para nós hoje à noite é que se você carregou um fardo na sua vida, que você ficou um mês ou outro mês sem dar o dízimo dos 10%, e aí você está o resto da vida se culpando, que será que o devorador está devorando tudo na tua vida? Será que tua vida não vai para frente porque você faltou com aqueles 10%? Pensou em pegar um empréstimo para pagar o Senhor? Eu quero dizer nessa noite que você está livre. Eu quero dizer para você que você está livre. Você não faz parte do povo do Antigo Testamento. Você não faz parte de um povo que vive debaixo da lei. Você não faz parte de um povo que queria e precisava cumprir regras para poder estar diante da face de Deus. Então isso já não é mais realidade. Mas Malaquias 3:10 fala que tem que dar. E se não der, o devorador lá, o capiroto, vai devorar tudo. E estou roubando o Senhor. E eu vou estar debaixo de maldição. Que maldição é uma palavra que em alguns lugares, né, nessa igreja já deu treta essa palavra maldição. Então, cara, vem todas essas coisas. Então vamos pelo começo. O dízimo é sim uma coisa bíblica. É uma coisa sim que está na palavra. A gente pode olhar, não vamos olhar agora, não temos tempo, mas Levíticos capítulo 27 fala sobre essa questão dos dízimos e das ofertas. É importante a gente lembrar também que Abraão deu dízimo em Gênesis 14:20. Então, antes da lei, havia essa questão do dízimo, né? Levítico 27:30 fala assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Então a gente vem do pressuposto que vocês entendem que tudo que você tem é do Senhor. Esse é o ponto inicial, ponto de partida. Então, essa questão do roubar o Senhor, na verdade, existem vários pontos de vista em relação ao dízimo. Vou colocar de forma honesta aqui. Tem pastores que acham que é do jeito que é o Antigo Testamento e é assim que é. E algumas passagens que a gente vê no Novo Testamento não é bem por aí. Eu tenho a minha convicção de que Jesus não foi contra. Eu vou elaborar isso um pouco mais para frente. Jesus não foi contra o dízimo, mas ele falou que era mais do que isso. E então esse roubar o Senhor, na verdade, não era necessariamente, né, não dar 10%. Era realmente você não ter a sua vida diante do Senhor. Era você não entregar tudo que era necessário ao Senhor. E lembrar de que Ele é aquele que dá todas as coisas. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é boa dádiva vem do Pai das luzes. Então essa questão do roubar o Senhor, a gente rouba o Senhor, a gente poderia roubar o Senhor de tantas outras coisas. Então a gente tem visto o uso desse texto, na verdade, para sacudir as igrejas, para pegarem dinheiro. É muito fácil a gente dar 10% e esquecer o resto. E eu acho que se a gente fizer isso, eu oro para que essa igreja não faça isso. Como assim? Eu já paguei os meus 10% e agora o 90% é meu. E quer saber, Deus, eu sou o dono desse negócio. Isso mostra o quanto nós olhamos para Deus, o quanto Deus é o nosso Senhor, o quanto o Senhor, Ele é o nosso Rei. Então, gente, olhando para isso, nós devemos ter essa atitude. Senhor, está aqui o meu salário. Cara, eu tenho um emprego. Isso é dádiva do Senhor, nesses dias mais do que nunca. Senhor, o que eu posso fazer para glorificar o teu nome? O que eu posso fazer? Abre o meu olho para que eu possa ver.
Então, diante dessa convicção de que tudo é do Senhor, vindo desse pressuposto que tudo que é bom vem do Senhor, a nossa atitude deve ser diferente, olhando para um reino generoso. Então, gente, estar debaixo dessa maldição é você não estar vivendo e usufruindo e desfrutando das bênçãos de Deus para a tua vida. E a gente vai olhar mais para frente que existe sim uma dinâmica nessa questão do dar e de receber, do semear. A gente vai ver isso, que é melhor dar do que receber. Quanto mais nós damos, mais o Senhor nos abençoa. Existe essa dinâmica, mas não é uma dinâmica de barganha. Deus não entra nesse rolê. Deus não entra nessa coisa de forma alguma. Ele seria um Deus muito esquisito e tolo se nós conseguíssemos manejar Ele com os nossos 10%. Há quem diga também que nessa questão da lei, quando você não pagava aquele mês os 10%, você tinha que pagar 20% de penalidade. Então, dar o dízimo, gente, é uma coisa boa para nós. Assim, Jesus não foi contra isso, como eu falei, mas talvez seja um ponto de partida. Talvez seja uma forma que nós olhamos que possa nos ajudar. Alguns de nós estão meio perdidos com finanças. Talvez para alguns de nós pensar nos 10% é uma forma de poder, tipo assim, diante disso aqui, isso aqui eu tenho certeza, isso aqui está separado. Mas servir o Senhor envolve muito mais do que isso. Então, olhando para a boa notícia, e agora a notícia boa, mas que é mais difícil, é dar 100%. 100% é mais difícil, mas é melhor. É melhor. E não é só melhor para nós, é melhor para a nossa comunidade, é melhor para a nossa família, é melhor para o perdido, é melhor para o pobre, é melhor para o vulnerável, para o necessitado. Então, é reconhecer que aquilo que nós temos vem do Senhor. Significa devolver uma pequena parte de tudo aquilo que Deus derrama sobre nossas vidas. Quando temos um coração grato, certamente faremos isso com alegria. Afinal de contas, tudo vem dele. Mas então, gente, quando nós começamos a amar o dinheiro, certamente não amaremos mais Deus. A esposa do meu antigo pastor, ela falava que o dia que a gente começar a olhar para o dinheiro como dinheiro e não como uma ferramenta para a glória de Deus, nós estaremos em ruína. Porque o dinheiro, ele não é o problema, ele é neutro, ele pode ser usado para o bem e para o mal. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. A gente entra num mundo de cobiça, de coisa que nós não deveríamos estar fazendo. Pessoas atropelam pessoas, famílias são destruídas. Quando nós não olhamos para o dinheiro como uma ferramenta. Então, um pastor que eu gosto muito, Eugene Cho, ele fala assim que a generosidade é o que faz com que a coisa que nós temos não nos tenha. Então é que nós vamos dominar as coisas que nós temos, não as coisas vão nos dominar. Nós não seremos levados a ser controlados por nossas paixões e coração enganoso. Eu já ouvi de famílias de pessoas ricas que davam 90% e viviam com 10%. E não sentiam falta do dinheiro. Eu já falei algumas vezes, a minha família vive há mais de uma década de sustento, sem ter um salário, sem ser fichado. E todo mês que passava, e de tempo em tempo, a gente passava uns perrengues e a gente lembrava uns aos outros, eu e a Lília. O nosso provedor é Jeová Jireh. Ele usa o seu povo, ele usa a sua igreja,
E o dia que as pessoas pararem, tá ok. Porque Ele é o nosso sustentador. Agora, o dia que Ele parar, aí é outro esquema. Então, Mateus 23 nos leva a uma passagem bem conhecida, o qual há grandes debates acerca dessa passagem. Mateus 23, que diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então aqui, olhando para o contexto, é bem claro, Jesus está falando para os fariseus, né? Está falando, chamou de hipócrita na lata. Então, os mestres da lei, os fariseus, esse capítulo aqui, Jesus, ele profere muitos ai de vocês, ai daquele, ai. Você não quer estar na lista desse ai de Jesus. Nenhum de vocês querem estar na lista e eu espero que vocês não estejam. Então aqui Jesus, ele não abomina o dízimo, ele não elimina, mas ele fala que na nova aliança é diferente. Então, ele fala, tá bom, vocês querem fazer isso? Façam. Mas não esqueçam o mais importante. Tem outras coisas. Tem o amor, tem a misericórdia, tem a justiça, tem a compaixão. Então, olhando dessa forma, a gente pode pensar em algumas coisas. Ah, mas em Hebreus 7 fala que também, né, deu dízimo e tal. Está falando da superioridade do sacerdócio. Está dando um exemplo. Então nós não temos Jesus ou outra passagem falando essa questão do que nós devemos fazer, mas existem inúmeras passagens nos falando acerca da generosidade, da oferta e do quanto nós devemos contribuir com a obra de Deus. Em relação à igreja local, em relação ao salário pastoral, em relação àqueles que ensinam, em relação ao pobre, em relação à expansão do evangelho. Então, pessoal, o crente não deve dar o seu dinheiro para igreja nenhuma se ele olhar como se ele estivesse dando para a igreja. Não dê. Porque você está só gastando seu dinheiro. E eu acho que você não quer só gastar seu dinheiro. Tem outras coisas para você gastar seu dinheiro. Dê pensando de forma diferente, de forma bíblica. Não dê pensando que você está com medo do devorador que vai devorar o teu guarda-roupa. Só passar o anticupim lá, outras coisas, talvez tenha mais efeito. Não dê porque você está afim de tal coisa, se você der. Então a gente pode usar assim o dízimo como uma medida. Jesus não foi contra, nós não somos contra, mas nós entendemos que a generosidade ela sobressai. Então, gente, é bíblico, mas não é um mandamento. Quando nós olhamos no Novo Testamento. E isso pode ser revolucionário para alguns, mas quando nós olhamos as cartas, quando nós olhamos os evangelhos, e nós não vemos esses tipos de ensinamento, nós precisamos parar para pensar. Pode ser bíblico, mas pode não ser mandamento. Mas isso não nos exclui de sermos ainda mais generosos. Eu falei de manhã, em Efésios, a gente tem falado sobre isso, Gálatas, Efésios. Ah, mas o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo, então eu posso zoar e viver minha vida e tá certo. Ele fala, mas sejam santos e irrepreensíveis. Então, entra na mesma linha aqui. Ah, não é os 10%, estamos liberados aí. Mas tem mais do que isso. Existem muitas outras coisas. Então, eu queria ler com vocês 1 Coríntios 16, versículo de 1 a 4.
1 Coríntios 16, de 1 a 4, que fala sobre a oferta. Muitas passagens do Novo Testamento, Paulo fala muito sobre essa questão. Falando de plantação de igreja, falando de ajudar os irmãos necessitados, falando de apoiar aqueles que ensinam a palavra. Ele fala assim: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém como oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Então, a gente vê alguns pontos aqui de observação nesse texto. De forma bem rápida, a gente vê Paulo ensinando ao povo de Corinto sobre fazer de forma periódica, né, com períodos regulares. A gente vê ele falando sobre fazer de forma planejada, pensada, né, pensando com antecedência acerca de dar. A gente vê de forma proporcional da questão de proporção de acordo com as bênçãos que nós temos recebido. E a gente vê também essa questão de forma privada, para que não seja feito, né, de forma que os outros vejam e que você possa se gloriar. A gente vê também esse mesmo conceito em 2 Coríntios capítulo 9, a gente não vai ler, mas eu recomendo você a ler 2 Coríntios 8 e 9, fala bastante sobre essa questão da oferta. Então, né, fala para dar de forma generosa, fala para dar de forma voluntária, não por manipulação ou por qualquer outra coisa, com alegria e regozijando em Deus. Então, pessoal, visto que o Novo Testamento não enfatiza, então o dízimo pode ser não ser rigoroso com os cristãos, embora alguns cristãos lamentavelmente argumentam contra o dízimo. Então, não é esse o ponto. O ponto é o reino de Deus. O ponto é a expansão do evangelho. O ponto não é para a igreja, não é para o pastor, não é para fulano, Beltrano, é para o Senhor. Então, nós devemos doar de forma proporcional, nós devemos dar, sim, nós devemos separar, mas deve ser com o coração correto, não com o coração errado, não com barganha, porque de outra forma nós cairemos no legalismo que tanto temos falado. Terminamos o livro de Gálatas, falamos bastante sobre isso e nós não queremos cair nisso. Então nós não estamos debaixo dessa questão do dízimo, mas isso nos ajuda ainda mais a olhar mais do que isso. Olha que interessante, Lucas capítulo 16, versículo 11, fala assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança e lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Olha como é importante essa questão da mordomia cristã. Não faz muito parte do nosso vocabulário, né? Ser um mordomo, um bom mordomo. Mas alguém que maneja e gerencia bem, para a glória de Deus, as suas finanças. É disso que está falando. E é como se a gente lembrasse de que o Senhor nos dá dons e talentos e coisas, e Ele avalia e Ele vê como nós investimos, como nós lidamos e gerenciamos. Tem até parábolas que falam sobre isso, está até na Bíblia. Então, pessoal, eu queria e quero, desejo do meu coração, a gente está numa noite diferente hoje, infelizmente, não estou abrindo um livro para a gente, logo a gente vai começar um livro, então vocês ficam aí ligados, a gente vai começar um livro logo, está um suspense no ar ainda,
Então, esperem mais alguns domingos aí. A gente vai começar um outro livro. Vamos seguir como a gente sempre faz, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Mas eu quero, de meu coração, inspirar vocês. Eu quero do meu coração que você possa sentir um pouco do meu coração diante da obra de Deus e diante dessa questão de falar desse reino generoso. A nossa igreja tem passado por uma transição, já faz um tempo, 1 ano já, desde quando a gente se mudou. Então a gente começou uma transição progressiva, né? Eu comecei a ensinar umas vezes, o Tom, e a gente foi quando foi hoje. Final de novembro eu já estava ensinando todos os cultos. Então, fazem aí uns 8 meses que eu tenho ensinado todos os domingos. E a gente está nesse período de transição. Então, o meu desejo de encorajar e inspirar vocês é que Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio. O meu desejo de inspirar vocês que é só uma questão de tempo, que esse lugar não vai dar mais. É só uma questão de tempo que a gente vai ver Deus fazendo coisas nas comunidades. É só uma questão de tempo de a gente ver outras Calvários na cidade, na região metropolitana. É só uma questão de tempo. Mas a palavra que Deus deu para mim é que a gente precisa colocar a casa em ordem. E colocar a casa em ordem quer dizer muitas coisas. E a gente tem mexido com todas as áreas necessárias para que a gente possa estar no lugar que Deus vai nos usar e que Deus vai fazer grandes coisas e Ele está começando a fazer. Então, eu quero deixar isso como uma referência para o futuro. Quando nós olharmos para trás, a gente vê que eu estava ouvindo o John Piper um dia desse, e o John Piper falou que parece que 3 vezes na vida dele ele ensinou para a igreja de forma específica sobre dinheiro. Falei, então tá beleza. A próxima vez que a gente ensinar um evangelho vai ter que falar sobre isso, então não conta como um período especial. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Então, pessoal, hoje nós temos um pequeno grupo que contribui com os dízimos e ofertas na igreja. Um pequeno grupo comparado ao número de membros. Então, a gente vê aí que há alguma coisa perdida no meio da comunicação. Eu costumo dizer, e eu sempre corrijo o pessoal, que quando vai levantar as ofertas, o período de ofertas e dízimos, porque para pagar o aluguel. Não, tipo assim, a gente não dá dízimo e oferta para pagar aluguel. Esse negócio de Malaquias que fala para não faltar alimento na casa do Senhor, não está falando da mesma coisa que está falando no Novo Testamento. Aqui, na verdade, de alimento que a gente usa uns panetone que eu estou comprando agora, que a galera está curtindo uns panetone depois do culto. E açúcar e um café ruim. O outro café ruim, tá bom? Estou falando do outro. O café bom e um chazinho, uns biscoitinhos. Esse é o alimento que a gente está usando na casa do Senhor. Então, se fosse isso simplesmente, cara, o pastor podia dar uma ajudinha nisso aí, estava tudo certo. Não, mas é muito mais do que isso, e eu quero que nós juntos entendamos. Hoje nós não temos condições de ir para um lugar maior. Nós poderíamos, talvez. Eu não sei se a gente se perdeu em alguma coisa em relação à membresia. Acho que a gente se perdeu em várias coisas em relação à membresia, mas uma delas, eu não sei se deu a entender essa questão do nosso compromisso em relação a essas coisas com a casa de Deus, com o reino de Deus, de um reino generoso. E eu queria que vocês me ouvissem muito bem, tá bom? Que eu tô feliz com vocês, cara. Que eu tô feliz com essa igreja. E que eu não vim aqui para deixar ninguém para baixo. Que eu não vim aqui para, tipo assim, cara, se você não tá dando, jogar um peso em você. Não é isso. Assim como Paulo fala, tipo assim, cara, eu quero ver o investimento na conta de vocês. É isso que Paulo fala aos Filipenses. Eu quero ver vocês bem, eu quero ver vocês felizes. Eu quero ver vocês num lugar onde vocês amam estar. Então, olhando hoje
para a nossa realidade, nós estamos no 0 a 0. Nós temos, na verdade, quase uma demanda maior do que tem entrado. E a gente lida com o que nós temos de reserva para ajudar muitas vezes durante o mês, devido a algumas coisas que, cara, revitalizar uma igreja requer bastante coisa. Então, você vai ver uma câmera, cara, que a gente precisou comprar, que não tínhamos uma boa gravação. Cara, é um computador novo que nós precisávamos comprar. Tudo isso vai grana. Cara, vocês vão ver logo, logo a gente vai estar com um novo teclado. Cara, logo, logo vocês vão ver a gente vai estar com outro cenário. Nas próximas semanas. A igreja vai estar pintada, bonita. A igreja vai estar com as coisas que parece que a gente está cuidando dela. Que a gente ama esse lugar, a gente quer ver esse lugar bonito, que a gente possa sentar e estar feliz nesse lugar. Meu escritório vai deixar de ser o que é e vai se tornar um escritório. Nós vamos ter plantas aqui. Porque os lugares precisam de plantas. Cadê a Marília? Amém, Marília? Vocês vão ver, vai ter muita coisa bacana acontecendo. Hoje nós sustentamos uma família de missionários, que é a família Stowe. Meu desejo é que a gente tenha umas 3, 4 famílias lá na entrada, que a gente possa se comprometer nos próximos anos. Logo, logo vai ter umas fotos bem bonitas lá, com a informação, com os nomes. Faz parte desse novo tempo de revitalizar. Coloquei lá para não ter nada. É melhor do que não ter nada. Mas tem um casal de missionários, amigos nossos, um norueguês casado com uma moça da Birmânia, no norte da Tailândia. O Tura é o nome dele. Eu tive várias vezes no norte da Tailândia. No quintal da casa deles você vê Birmânia, ou Burma, né? O cara casou com uma refugiada que saiu de Burma para viver na Tailândia. Um dos lugares mais radicais que eu fui na minha vida. Eu lembro da primeira vez que eu fui lá, eu falei, Deus, se o Senhor me chamar para cá vai ser tão difícil. Assim, cara, o rolê do dia de folga era ir num mercado tipo o Big, mano. Estar feliz da vida, tomar um sorvete e comer um KFC. E era tipo assim, o uau do rolê. Cara, lá era roots, cara. Mas é um dos lugares que a primeira vez que eu preguei o evangelho para alguém que nunca tinha ouvido falar o nome de Jesus. De eu mostrar assim, traduzido, e a pessoa tipo assim... Tô nem aí pra esse nome. Foi lá que eu vi uma das piores coisas na questão de exploração sexual e de trabalho escravo. Então nós queremos ver a nossa igreja envolvida de forma local. Nós queremos ver a nossa igreja envolvida de forma global. Nós queremos que as pessoas da nossa igreja, os visitantes, entrem na nossa igreja e respirem missões. Porque Deus é um Deus que ama as nações. E nós devemos amar. Há uma dificuldade nesses dias sobre essa questão missional e missionária. Tem igrejas que só querem fazer de forma local e não estão nem aí para as nações. Nós queremos... O ano passado as pessoas estavam aí para as nações e não ligaram para o local. Hoje nós queremos viver uma vida que cuida de todas as áreas possíveis onde tem pessoas que não conhecem o Senhor. Então, gente, quando o Tom passou a igreja para mim, uma das coisas que ele falou, o pastor Tom, ele falou que ele tinha dado o máximo dele, do coração dele, da visão que Deus deu para ele. E não tinha mais como seguir adiante. Então ele orava para que Deus trouxesse alguém que tivesse visão, que Deus desse visão para o futuro. E aqui estou mais um dia. Ah, não pode. Foi mal, gente. Caramba, veio muito natural. Mas o Senhor tem nos dado visão, gente. O pessoal
Deus tem nos dado visão. Deus tem chamado a nossa atenção. Deus tem nos desafiado. Então nós estamos olhando agora, reparando e ajeitando e lidando com as nossas estruturas e botando a casa em ordem, olhando para o futuro. Pensando numa igreja no futuro. Eu falei de manhã e tenho falado às quinta-feiras, eu tenho tomado como uma coisa pessoal, um fardo pessoal para mim, que eu estou disposto a fazer qualquer coisa necessária para ver essa igreja cheia de jovem e adolescente. É uma coisa que eu não consigo pensar de forma diferente. É uma coisa que eu não vou dar o braço a torcer de não ver isso acontecendo, a não ser que o Senhor me pare, mas eu não acho que Ele quer me parar. Nós estamos orando para que Deus nos dê o norte do que fazer, de como fazer. Estou disposto a gastar tempo, dinheiro, energia, abrir mão de coisas para ver esse lugar cheio de jovens e adolescentes. Nós estamos vivendo uma lacuna geracional na nossa igreja. E se nós não cuidarmos disso, daqui um dia nós seremos não o pessoal dos 30 e pouco, nem do 30 e muito. Nós seremos uma igreja de velhinhos e nós não veremos as coisas que Deus tem para nós. O jovem e o adolescente, eles são não o pessoal do futuro, eles são o pessoal do presente. E a energia que eles carregam dentro deles, a maioria de nós não tem pique para seguir. E nós precisamos deles se nós quisermos ver o reino de Deus expandindo aqui e através daqui. O Senhor tem nos chamado para o lugar da oração. Quando nós oramos, Deus vai mexer com as nossas estruturas. Deus vai sacudir coisas, Deus vai fazer a gente abrir a nossa carteira mais, Deus vai fazer a gente ser mais generoso, Deus vai sacudir quando a gente estiver em algum lugar e Deus vai falar assim, compra tal coisa para fulano. Pensa no grupo tal, talvez você deixa de fazer isso. Nos anos 90, havia um discurso que a igreja mundial dava menos que uma lata de Coca-Cola para missões. No final dos anos 90. Não sei a que pé que está isso. Mas eu sei que a gente tem muito para melhorar. Então, visão Deus tem nos dado. Então, o meu apelo a nós é que a gente possa se comprometer com a obra de Deus. Com generosidade, com alegria. Pensando, eu já vi muita coisa, loucura de fé, tipo assim, se você quiser ouvir histórias, tipo, eu e a Lília já estivemos num dia de conferência com o fundador da Jocum, Lauren Cunningham, e a gente viu $1 milhão através de missionários sendo arrecadado num dia. Nunca ouvi falar de uma igreja fazer isso. Mas entre os missionários, uma das coisas mais radicais e generosas que eu vi na minha vida. Nós vivemos muitas coisas desse tipo. Nós vimos missionários abrindo mão de muitas coisas. Não foi uma vez nem duas, foi... Porque missionário sabe que é passar por isso. Então, mas nós não precisamos ser uma igreja que não pensa assim. Uma das igrejas que eu mais amo na minha vida, uma igreja de periferia lá de São Vicente. A igreja que me criou, a igreja que acreditou em mim. Uma igrejinha. Eles eram capela de verdade. Por 30 anos, eles foram uma igreja feita de madeira pelos americanos. E o pastor falava que não queria construir nada se eles tivessem que abrir mão das coisas que eram importantes para eles. Levou 30 anos. E alguns domingos atrás, eles inauguraram o templo deles. E uma alegria que não cabe no peito para mim. Então, gente, eu sonho em ver outras Calvaries na cidade. Eu sonho em ver os jovens adolescentes sendo alcançados. Eu sonho em ver a nossa igreja sendo um lugar onde é muito mais do que domingo. Eu sonho em ver a nossa igreja vivendo aquela coisa antiga de que nós amamos a nossa igreja, de que nós vestimos a camisa da nossa igreja,
E que a gente não quer estar no lugar onde a gente não quer estar. É bem simples isso. A gente pode amar o lugar que a gente fica. Ou a gente pode não, mas que a gente ame o lugar. Ninguém está forçando ninguém a estar aqui. Ninguém está botando um revólver na cabeça de ninguém. Nós estamos aqui porque nós amamos Jesus, porque nós queremos ver o reino dele, que é generoso, que inclui a minha vida e a sua. E eu espero que você sinta esse bater do meu coração pela obra de Deus. Esses dias eu estava avaliando se realmente foi um upgrade para mim se tornar pastor. Alguns pastores amigos brincam. Falei, acho que era melhor ser missionário. Mas, brincadeiras à parte, eu amo o que eu faço. Eu quero me dedicar à visão que Deus tem dado para nós como igreja. Nós temos visto já Deus fazer grandes coisas, pessoal. A nossa igreja tem muitas qualidades, eu já falei isso. Então, assim, eu não estou falando isso para um povo que não é generoso. Me entenda bem, vocês são mais generosos que eu conheço, cara. Vocês, cara, quando vocês sabem de coisas, cara, vocês fazem. Nós queremos isso se tornar uma onda, uma avalanche, é isso que nós desejamos. Que isso se torne cada vez maior e que esse reino generoso possa ganhar o nosso coração. Pensando, hoje de manhã eu estava pensando, cara, que da hora que seria se tivesse uma Calvary, cara, na fazenda, cara. Que da hora que seria, cara. Cara, que da hora que seria se a gente vivesse uma Calvary em Pinhais, cara. Em Colombo. Mas sabe de uma coisa? Para isso acontecer, a gente não precisa só de dinheiro. A gente precisa estar num lugar onde a gente está vivendo para a glória de Deus, da forma de Deus, através da glória de Deus, com o Espírito Santo. E a gente vai olhar para um tempo das nossas vidas como igreja daqui a uns anos, a gente fala assim, hoje a gente está num lugar onde o que a gente quer reproduzir é uma coisa boa. Hoje a nossa igreja ela é uma referência e ela vai ser uma coisa boa em Pinhais. Ela vai ser uma coisa boa na fazenda. Ela vai ser uma coisa boa em outros lugares. Hoje a gente não pode falar isso. Assim, não pode. Nós estamos em fase de construção. Mas o bom é que Jesus é um bom mestre de obra. Que ele sabe mexer com todas as partes e edificar uma igreja da forma que ele deseja. E isso é um encorajamento para nós. Que aquele que começou a boa obra, ele é fiel. E ele é fiel para nos manter e para terminar e cumprir. E sabe uma das coisas mais especiais acerca de aceitar o chamado de Jesus na nossa vida? É que ele mesmo que faz com que a gente obedeça o chamado dele. Porque por nós mesmos nós não responderíamos. Um mistério. Então, gente, essa é a palavra que eu tinha desse reino generoso para a gente. Nós precisamos sim de finanças para expandir o reino de Deus. Nós precisamos sim de finanças para fazermos coisas para Deus. Mas mais do que isso, nós precisamos de um coração correto e maleável diante de Deus e que ama a nossa comunidade. E que radical seria que nesses próximos meses, você que se chama membro da Calvary Curitiba, fala assim, não, eu tenho um compromisso com a igreja local. Eu quero fazer parte dessa nova coisa que Deus está fazendo. Eu não quero perder isso. Eu quero estar junto. Eu não quero estar longe da bênção de Deus. E sabe uma das coisas que mais mexeram comigo nessas últimas décadas é que por ser missionário, nós tínhamos a tendência de achar que nós precisávamos mais do que os outros.
E isso é uma coisa que, na verdade, do ser humano. Então nós começamos a adotar missionários como missionários. E nós fazemos isso até hoje. Sabe o que isso faz com que a gente? Faz com que a gente olhe não como aqueles que precisam, mas como aqueles que estão dispostos a abençoar. Isso mexe com a forma que a gente lida com as nossas finanças. E Deus vai sacudir isso na Calvary Curitiba. Podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso. As coisas que alguns de nós chamamos de importante, veremos que não são de importância alguma diante das coisas que são de fato importantes. Então, pessoal, vamos orar. Vamos nos colocar de pé. Eu espero de coração que você seja encorajado. E se de alguma forma você não se sentir encorajado, venha falar comigo que eu vou orar e eu vou colocar a mão na sua cabeça para que você seja encorajado. Porque se for de qualquer outra forma, assim, não é do Senhor. O Senhor está nos convidando a uma nova estação, a uma nova temporada. E nessa nova temporada nós temos 2 slogans. 2 slogans, 2 hashtags. Domingo é um milagre. Nós levamos a sério isso, que domingo é um milagre. E nós queremos levar a sério que nós vamos todos juntos. Que não é mais e não deveria ser, nunca em nenhum lugar, algumas pessoas. E que todos nós temos algo para fazer para a glória de Deus. Vamos orar.